Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à cerimônia de abertura da turma 3 do curso de aperfeiçoamento para auditores internos municipais do 5º encontro de pós-graduação e pesquisa promovido pela Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Pedimos aos presentes a gentileza de manterem seus celulares silenciados. O excelentíssimo senhor conselheiro Márcio Pacheco, vice-presidente desta Corte de Contas e presidente do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, tem a honra de receber nesta manhã o excelentíssimo senhor Fred Pacheco, deputado estadual. O 5º encontro de pós-graduação e pesquisa da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ tem o objetivo de promover a integração entre os discentes das turmas de pós-graduação e a Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, além de possibilitar diálogos e reflexões sobre temas contemporâneos relacionados à administração pública. O excelentíssimo senhor conselheiro Márcio Henrique Cruz Pacheco, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão, convida para compor a mesa de abertura o excelentíssimo senhor Fred Pacheco, deputado estadual. E a senhora Adriana, diretora da Escola de Contas e Gestão. O excelentíssimo senhor conselheiro Márcio Pacheco fará uso da palavra. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Bom dia, gente. Eu queria, assim, iniciar essa manhã dizendo, eu não vou me alongar muito, precisam ter overdose de Márcio Pacheco. É verdade. Eu não imaginei que pudesse ter 2 no Brasil, e tem. O nosso palestrante de hoje, que tem uma contribuição muito vasta no serviço público, é o secretário-geral do TCU e é Márcio Pacheco, gente. É sério. Márcio Manuel Pacheco. Nós vamos ter overdose de Márcio Pacheco. Márcio, muito obrigado pela sua presença, pela incrível capacidade, vem de uma história, uma carreira brilhante no setor público. Eu acho que e hoje tem muito a colaborar conosco, vai daqui a pouco apresentar. Eu queria iniciar esse dia saudando ao deputado estadual Fred Pacheco, que fiz o convite, porque tem na verdade, eu convidei o deputado Fred, convidei também o deputado Amorim, que presidiu a comissão de servidores. O deputado Fred é um especialista em gestão e hoje também membro da Comissão de Constituição e Justiça, e, entre outros, entende essa importante missão, que é a missão de capacitar e estar pronto especialmente para agir na área do setor público nos municípios. E a Adriana, minha querida amiga e professora, doutora, que tem uma missão aqui junto à escola. Eu queria iniciar contando uma historinha para vocês e deixar essa pergunta no ar. Nós estamos aqui como servidores e nos preparando a cada dia para auditar, para analisar e para dar uma resposta à população. E nós não analisamos números, nós analisamos pessoas que produzem números. Na verdade, o número não nasce do nada, não é? O número nasce porque pessoas produzem números. E, portanto, quando, por exemplo, à luz do compromisso que tenho como conselheiro de julgar contas, eu sempre digo, nós não julgamos contas, julgamos pessoas que produzem contas. Então, sempre sob a nossa responsabilidade como servidores estarão pessoas que podem agir de forma a contribuir usando bem o dinheiro público e, no contrário senso, usando mal o dinheiro público.
Então, a nossa responsabilidade como servidores significa sempre produzir um legado, uma história na vida de alguém. E há alguns meses, deputado, eu estava num evento e ouvi a seguinte história de um conselheiro. Real. Uma história real. E eu quero contar essa história para vocês. Ele me dizia, alguns anos atrás, onde a nossa não usava ainda o WhatsApp, a informação era muito difícil, nos grotões, no interior do nosso país, aconteceu o seguinte caso. Os vereadores debateram a importância da construção de um hospital, fizeram apresentaram uma emenda indicativa para a aprovação do orçamento daquele hospital, ela foi aprovada, foram até o executivo então aprovou no orçamento, o planejamento foi para a Secretaria de Planejamento, Fazenda, tudo direitinho, aprovaram, assinaram, os funcionários assinaram o que precisava assinar, liberaram o recurso, começaram as obras. Muito bem. Depois de um tempo, a pseudo-inauguração, muito bem, acontece um acidente a 340 quilômetros do local. Um ônibus se acidentou, pessoas feridas gravemente. E aí o motorista, que ouviu dizer que estava sendo construído um hospital já há bastante tempo na cidade, porque não havia hospital perto, resolveu levar aquelas pessoas para aquele hospital novo que estava sendo construído. Quando ele chegou lá, o hospital estava ainda em construção, 4 pessoas morreram. Eu quero perguntar a vocês, de quem é a culpa? Não adianta vocês ficarem olhando para mim com essa cara, eu fiz uma pergunta, vocês têm que... De quem é a culpa? Eu já ouvi cada resposta. Essa história é real, deputado. De quem é a culpa? É de quem votou no orçamento, é de quem liberou a verba, é do secretário, é do Tribunal de Contas? É apenas de quem é a culpa? É de quem fiscaliza? É de quem tem o compromisso como legislador de fiscalizar? E este é o grande compromisso. Eu não vou responder agora, só vou responder depois que o Márcio falar. De quem é a culpa? Porque há um poder nesta caneta que está na mão de cada um de vocês. Tem tudo, tinha tudo. Tinha tudo que você pode imaginar. Tinha tudo, correu tudo direitinho. A pergunta é muito simples. É óbvio que a culpa... Você está me forçando a responder logo. Eu não vou responder agora, não. Eu já ouvi Eu vou terminar aqui. Eu já ouvi uma pessoa na plateia dizer: a culpa é do motorista. É verdade. Sim, mas é muito sério e muito importante essa nossa reflexão sobre isso. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. De fato, não é? A culpa é de quem analisou, a culpa é de quem assinou, liberou, inaugurou, não terminou, a culpa é de quem? A frase que eu quero dizer é o seguinte: se uma vez fizéssemos aqui um grande tribunal e achássemos os culpados, colocássemos todos num absurdo jurídico, eu vou dizer, que não me ouçam o Sérgio Cavalieri, meu querido doutor e mestre, eu sou da área do direito, né? O que eu vou falar é uma aberração jurídica, não me gravem, né?
se botássemos todos os possíveis culpados num pelotão de fuzilamento e acabássemos com eles? Resolveria o problema? As 4 mortes voltariam? Portanto, guardem essa frase. Não há pena que restaure um dano causado. Por isso a importância de vocês. Por isso a importância de quem se capacita para cuidar das pessoas. Para que este tipo de problema não aconteça. Não há pena que restaure um dano causado. Porque ainda que achemos os culpados, ainda que essas vidas sejam tiradas, as 4 que se perderam não voltarão. É por isso que vocês têm uma importância ímpar na vida das pessoas, como servidores que antecipam este tipo de dano. A importância de vocês é fundamental para que coisas como essa não aconteçam. Parabéns por estarem aqui conosco, muito obrigado por servirem e para que esse tipo de dano não aconteça. A culpa de quem é? É de todo mundo. A culpa é de todo mundo. Não é de quem morreu, obviamente. Muito obrigado, gente. Sejam bem-vindos. Parabéns pelo nosso curso. Agradecemos ao conselheiro Márcio Pacheco pelas suas palavras e, nesse momento, o excelentíssimo senhor Fred Pacheco, deputado estadual, fará uso da palavra. Bom dia a todos e todas. Queria saudar aqui de maneira especialíssima meu irmão, conselheiro, vice-presidente desta corte, que eu estou muito honrado de ter recebido o convite dele, não só como irmão, mas como vice-presidente, conselheiro desta casa. Também saudar a nossa diretora Adriana, muito obrigado também pelo convite. Eu estou muito honrado de estar aqui hoje. Acho que vocês talvez não façam ideia da importância de, hoje como deputado estadual, poder falar, em breves palavras também, da honra que tenho em ver o Márcio, para poucos eu chamo de Má, então em algum momento se eu chamar ele de Má aqui vocês vão entender por quê, meu irmão gêmeo, em muitos momentos meu ídolo também, na vida pública, meu conselheiro, não só de vocês, mas meu conselheiro também para as questões que envolvem as decisões que são tão importantes nessa caminhada que temos hoje como legisladores. Mas eu também queria falar um pouco, aproveitar esse momento para falar, talvez, daquilo que seja a nossa grande missão aqui hoje, que é servir. Eu não vim da vida pública. E talvez esse também tenha sido um grande mote para ele ter me chamado para compartilhar um pouco desse momento. Eu me formei em Direito, depois eu fiz pós-graduação em Administração de Empresas, fiz especialização na área de projetos e trabalhei em grandes corporações durante 20 anos. Itaú, Credicar, Citibank, e eu fiz a minha carreira no setor privado, cuidando de projetos e de pessoas e de processos. Então, na minha cabeça era muito claro a necessidade da gente, dentro do setor privado, estabelecer uma relação onde nós tínhamos que nos capacitar continuamente para entregar resultado. Isso era um fato. A gente é treinado para isso no setor privado. Não sei se alguém já teve essa experiência, antes de trabalhar aqui no TCE, de desempenhar, ainda mais num setor tão competitivo, que é o setor bancário, o setor de tecnologia, e eu tive essa experiência, a oportunidade de construir uma carreira, graças a Deus, muito exitosa dentro desse setor. E, num determinado momento da minha vida, o Cláudio, nosso governador, amigo também, Cláudio Castro, me chama para trazer um pouco dessa experiência para o setor público. Assumi a vice-presidência do DER, na área de projetos também, e ali inicia um novo momento da minha vida, né? O Márcio, então, era deputado estadual e também estava fazendo um caminho de mudança de carreira, porque ele foi vereador 2 mandatos, foi incrível vereador na cidade do Rio, depois deputado por 3 mandatos, líder do governo,
presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que hoje tenho a honra de fazer parte, de ser membro efetivo também. Hoje presido a Comissão da Pessoa com Deficiência na LERJ, que ele também foi presidente. Vejam que interessante, não é? Eu me sentia na obrigação de continuar um legado, não é? E também trazer uma nova forma de fazer, porque nós, apesar de sermos gêmeos, fizemos caminhos diferentes na nossa vida profissional. Ele, desde 2004, fazendo a carreira na política e eu no setor privado. E, de repente, a nossa vida se une novamente, nossa vida profissional se une novamente para fazer aquilo que nós temos de absoluta unidade, o serviço. Vejam só que interessante. Quando eu estava no DER, no Departamento de Estrada e Rodagem, um dia, Márcio, eu cheguei, acho que eu já te contei essa história, eu tive a oportunidade de cuidar de um projeto chamado Asfalto Presente, que era um projeto de entrega de insumo asfáltico, cuidar de toda a logística de entrega de insumo asfáltico para os municípios do Rio de Janeiro. E aí, um dia, eu estava em Guaba Grande, e eu fui, junto com o prefeito, fazer a entrega daquele local e ver como é que ia ser feito lá o asfaltamento. E aí, enquanto eu estava lá, uma senhora, o prefeito estava fazendo lá um momento de entrega, estava recapeando aquele local, uma senhora me chama e diz assim, o prefeito disse, olha, esse é um dos responsáveis, porque ele cuida do processo e está nos ajudando a fazer com que o asfalto chegue neste lugar. A senhora disse assim para mim, Fred, meu filho, nós estamos esperando o asfalto neste lugar há 10 anos. E eu moro aqui nesta casa. Ela apontou a casa dela, era bem na esquina do local. E ela disse assim, por causa desse asfalto, aqui neste lugar, eu consigo estender roupa no meu varal agora. Faz 10 anos que eu moro aqui e eu não consigo colocar uma colcha no meu varal por causa da poeira que sobe quando os carros passam aqui. Em muitos momentos, quando está muito seco o tempo, eu tenho que botar uma lona na minha cama para cobrir da poeira que sobe. O meu neto, em dias de chuva, tem que sair com uma bota e chegar na escola, tirar a bota e colocar o tênis, porque não dá para sair com o tênis quando está chovendo. E eu queria te agradecer porque este asfalto que está chegando aqui hoje está melhorando a minha vida e eu coloco hoje a roupa no varal de novo. E quando eu saí dali, minha gente, eu vou dizer para vocês, eu ainda não era candidato a nada, não era candidato a deputado, eu estava desempenhando um trabalho, um serviço para cuidar de um recurso que era nos dado como um orçamento para aplicar no nosso estado, no município, que é o município de Guaba Grande. A minha responsabilidade era usar o orçamento para aplicar e desempenhar um bom trabalho. Uma chave conectou no meu cérebro dizendo, isto é serviço público. Isto é usar toda a capacitação que eu fiz durante toda a minha vida e, de repente, agora tudo fez sentido para mim. Que até então eu usava a minha capacidade para prestar o serviço privado, para cuidar, obter resultados, excelente, isso faz parte, isso é vida, isso é pagar imposto, isso é fazer com que, de fato, a sociedade seja melhor? Claro. Mas quando eu tive a chance de usar a minha capacidade para mudar a vida de alguém e fazer com que alguém pudesse novamente estender a sua roupa no varal, eu percebi o quanto de valor concreto tinha a possibilidade da gente exercer um serviço público de qualidade. Então isso que o Márcio falou agora, que nós temos aqui, você tem a chance de se capacitar para poder fazer com excelência o teu trabalho, acredite, não é só fechar a gaveta depois e ir embora. Não, não, não. É a possibilidade de mudar a vida de alguém. É a possibilidade de transformar a realidade de pessoas. Não são números, não são contas. Não. E a partir daquele momento, eu entendi que o serviço público é uma missão. Durante tantos anos eu me capacitei para hoje poder desempenhar o melhor que posso para mudar a vida de alguém. Então, se você hoje tem a oportunidade, não gaste um tempo sequer
para desperdiçar a chance que você tem hoje de se capacitar, de melhorar, de evoluir. Porque tem um sentido, existe um propósito. E se nós somos pessoas que hoje estamos desempenhando uma atividade para buscar a excelência, e aí é talvez um jargão muito utilizado hoje no setor privado, né? Vamos buscar a excelência. Excelência é fazer o melhor com o que você tem. E o que você tem hoje é a oportunidade de estar nesta cadeira, de estar sendo conduzido por professores, sendo conduzido para evoluir, para mudar. Para quê? Para que você vai fazer isso? Pensem nisso de maneira muito profunda. Então, eu saúdo mais uma vez a iniciativa. A educação, ela muda o mundo. Ela, de fato, faz com que nós tenhamos a oportunidade de fazer algo diferente. Portanto, que hoje fique aqui um pouco da minha... um pouco do sentido que eu penso hoje sobre a iniciativa que temos de prestar um serviço. É muito maior do que simplesmente se capacitar. Eu me capacito, me preparo para servir. Este é o nosso sentido. Então, que vocês tenham essa oportunidade, não desperdicem essa chance. Muitos talvez gostariam de estar no lugar de vocês. Não é? Vai ser fácil? Não. Em algum momento pode ser mais complexo o tempo, o trabalho, enfim, o desgaste. Mas vejam, o propósito é transformar a vida de alguém. Então que nós tenhamos essa chance juntos, tá bem? Parabéns pela iniciativa, aproveitem esse tempo, porque ele é único. E como o Márcio disse, né? Esta chance pode não voltar e que ela volte como frutos, que vocês tenham a capacidade cada vez mais de desempenhar o melhor de vocês, tá bom? Muito boa tarde a todos. Agradecemos ao deputado Fred Pacheco pelas suas palavras e agora fará uso da palavra a senhora Adriana Ramos, diretora-geral da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa abertura. Agradeço muito a presença do conselheiro Márcio, a presença do deputado Fred Pacheco. Eu estou aqui apenas para agradecer e dar as boas-vindas, agradecer ao conselheiro Márcio por essa oportunidade, né, de estar à frente da escola. Sou professora há mais de 20 anos e a sala de aula é um lugar onde eu me realizo. Então, vendo as palavras do conselheiro Márcio, as palavras do deputado Fred, né, acreditando, apostando na educação, aí eu, de fato, me sinto muito realizada. Acredito na educação, acredito que a educação seja transformadora e a única possibilidade que a gente tem de melhorar o nosso país, de melhorar o mundo em que a gente vive, é através da educação. Né, e vejo no conselheiro Márcio um forte desejo de fomentar a capacitação, de consolidar o nome da escola. Isso me deixa muito feliz e muito honrada. Agradeço muito essa chance, essa oportunidade, né, de contribuir por esse servir, né, na formação de pessoas que estejam aptas a servir e a servir da melhor forma possível na transformação de vidas. Quero agradecer muito ao professor que não pôde estar aqui presente hoje, que é o nosso coordenador acadêmico, professor Newton Flores, que está em Brasília na posse do nosso ministro do STF, mas que esteve aí como maestro desse curso de aperfeiçoamento. Então, quero aqui deixar externalizado o meu agradecimento, porque sem a participação, né, do nosso coordenador não seria possível todo esse movimento e toda essa construção. Agradecer também ao Giovanni. Obrigada, Giovanni, que está ali, né, ao lado do professor Newton, também num trabalho árduo do dia a dia, consolidando o nome da pós-graduação, o nome da escola através da pós-graduação, que é também uma marca, um desejo, né, do conselheiro Márcio, a gente consolidar cada vez mais a nossa pós-graduação e os cursos de aperfeiçoamento. Agradecer também ao professor Mário, em quem, ao nome dele, eu agradeço a todo o corpo docente. São 12 professores,
especialistas e mestres que estarão ali no dia a dia com os senhores. Agradecer ao Márcio Pacheco também, por também contribuir nessa formação, e a todos, a vocês, alunos que estão aqui, porque, na verdade, todo esse movimento é por vocês, né, e para vocês. Então, é a terceira turma desse curso de aperfeiçoamento. A gente vem num crescente de procura, né, por esse curso. A primeira turma foi em 2019, a segunda turma em 2021. Estamos na terceira edição desse curso, com o maior número de alunos. Então, eu fico muito feliz por essa procura, fico muito feliz desse início de semestre. É um curso longo, mais de 230 horas, então é necessário fôlego, mas eu tenho certeza que vocês sairão daqui melhores do que vocês, em termos técnicos, né? Melhores do que entrarão. Então, agradeço a todos e me coloco à disposição. Estou sempre aqui na escola, aqui nesse mesmo andar. Eu sei que o curso ele será à distância, mas me coloco à disposição. Venham aqui na escola, venham tomar um café aqui comigo, e também através, né, do meu e-mail estarei sempre à disposição para melhorar e contribuir esse processo de aprendizagem. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, senhora Adriana, pelas suas palavras. Agradecemos também aos demais integrantes da mesa de honra, que nesse momento será desfeita. Pedimos gentilmente aos senhores que retornem aos seus lugares na plateia. Convidamos agora o senhor Márcio Emanuel Pacheco, secretário do Tribunal de Contas da União no Estado do Rio de Janeiro, a ministrar a palestra de abertura com o tema Programa Nacional de Prevenção à Corrupção e Portal Nacional de Contratações Públicas, Instrumentos de Apoio à Gestão Municipal. Márcio Emanuel Pacheco é graduado em Direito e Engenharia Metalúrgica, com especialização em Políticas Públicas e Governo. Atualmente é auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União e ocupa o cargo de secretário do TCU no Estado do Rio de Janeiro. É também coordenador da Rede de Controle de Gestão Pública no Estado. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, é uma honra, né? Abrir esse curso, fazer essa aula inaugural. E o título é meio enganoso, tá? Aliás, se puder projetar ali. E o controlezinho está aqui? Esse, né? Tá legal. Se puder projetar. Isso. Ah, tá. Eu mudei ali o título, né? Porque no título falava assim, Instrumentos para a Gestão Municipal, Programa Nacional de Prevenção à Corrupção e Portal Nacional de Contratações Públicas. Mas eu, quando estava preparando essa apresentação, eu pensei, caramba, tem muito mais coisas importantes que eu tenho que falar. Então entraram outros temas ali, tá? Contrato das OS na área da saúde, compras Gov, transfere Gov. Então eu quero passar muitas coisas aqui para vocês importantes, para as senhoras e senhores levarem aí para os seus municípios para causarem transformação, né? Esse poder transformador do ensino, da capacitação, né? Da educação. E é muito importante vocês pensarem o seguinte, né? Esses exemplos que foram dados da rua e do pronto-socorro, né? É muito importante vocês pensarem o seguinte, né? É que vocês constituem uma das linhas de defesa previstas na governança pública, né? Então, essa linha de defesa, ela pressupõe o quê? Que vocês vão fazer alguma coisa para que haja prevenção de desvios, para que haja prevenção de fraudes, prevenção de desperdícios, tá? E também os senhores vão ter que fazer o quê? Orientar os seus gestores, os seus líderes, né, as suas lideranças, para que elas consigam atingir os objetivos previstos lá nas leis orçamentárias, votadas pelo deputado, né? Então,
Mais no meio? Ah, tá legal. Ah, desculpa. E, então, eu estou falando aqui, então, sobre orientação e prevenção, né? Então, vocês têm que fazer um trabalho de orientação e um trabalho de prevenção. É isso que os órgãos de controle têm que fazer prioritariamente. Por quê? Evitar um débito futuro. Eu lembro quando eu entrei no TCU, foi em novembro de 95, e até 2001, mais ou menos, a medida do desempenho do TCU, ela era feita da seguinte maneira: número de pessoas condenadas, valor das condenações, valor das multas. Esses eram os nossos indicadores de desempenho, né, que eram pífios, né? Na verdade, a gente estava medindo o quê? A nossa derrota, né? O nosso mau desempenho. Por quê? Nós temos que prevenir, orientar, para que o dinheiro consiga atingir os frutos previstos. Certo? Então, nós temos que trabalhar com orientação e prevenção. Isso aí é fundamental, tá? Deixa eu ver como é que eu ando aqui. Opa, foi. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns instrumentos importantes aí para a gestão municipal, para os senhores levarem lá para o secretário de Fazenda, levarem para o prefeito, levarem para todas as secretarias e para os senhores implementarem também, né? Então, um é o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, um contrato modelo para organizações sociais de saúde, o PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, Compras Gov, Transfere Gov, Obras Gov. São vários instrumentos. Então, esses instrumentos aqui, eles são o quê? Eles são ferramentas, eles são oportunidades para aquele bom gestor, para quem quer fazer a coisa acontecer, tá? Todos esses instrumentos. Antes de mais nada, eu vou falar aqui da rede de controle. O que é essa rede de controle? A rede de controle da gestão pública, ela nasce na Paraíba, que os órgãos de controle lá em 2003, eles se reuniram e passaram a criar um fórum em que eles conversam nesse fórum, né? Eles se juntam nesse fórum mensalmente para trocar experiência, trocar informações, e depois isso se difundiu em todos os estados. Aqui no Rio de Janeiro foi criado em 2009. E aqui estão os integrantes da nossa rede de controle, tá? Ministério Público, Estadual e Federal, controladorias da União, Estadual, a da Capital, as defensorias públicas, Polícia Federal, o Fisco Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e os tribunais de contas também. Os 3 tribunais de contas aqui do nosso estado estão também participando da rede de controle, né? Então, na rede de controle, a gente busca essas finalidades aqui, ó. Aprimoramento da gestão pública, articulação, né? Evitar sobreposição. Várias vezes que nós já fomos fazer auditoria, nós do TCU, quando a gente chega no órgão, tem uma equipe da CGU vendo o mesmo tema. Então, a gente conversa para evitar isso. Compartilhar informações, né? Desde que salvaguardado o sigilo legal, estimular o controle social, desenvolver treinamentos. Então, esses são os objetivos da nossa rede de controle. Nós temos esses grupos de trabalho na rede de controle, um GT Educação, que está trabalhando aí em obras inacabadas de creches e pré-escolas, os participantes estão ali. Nós temos um GT de controle interno e transparência, em que a gente busca capacitar servidores e estruturar o controle interno. Um GT de combate à corrupção, em que tem o PNPC, que é o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, e um GT Saúde, que busca o aprimoramento dos contratos de OS. Então, essas são as missões aqui de cada grupo de trabalho no momento, né? E conforme o tempo passa, a gente vai mudando, tá? Então, nós temos o TCE participando ali em diversos desses GTs, tá? Está no GT de Educação, no GT de Desenvolvimento do Controle Interno e da Transparência, no GT de Integridade, Inteligência e Combate à Corrupção, no GT de Saúde. Então, é uma participação importantíssima, né? É nosso parceiro mais rico aqui no estado, que tem os maiores meios e sempre participa aqui de todas as nossas ações. Tem que enaltecer esse trabalho do TCE.
No momento, o contato lá é o Célio, né? Célio Castro. E aí surge essa ideia aqui do PNPC, Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, tá? Que é uma iniciativa da ENCLA, executada nos 26 estados e no Distrito Federal pelas redes de controle. Ele tem o patrocínio da Atricom, né? Que é um conjunto aí dos tribunais de contas, é uma entidade que congrega os tribunais de contas, o Conselho do Controle Interno, e visa o quê? Em todas as organizações públicas, federais, estaduais e municipais, desenvolver a governança, tá? Desenvolver os controles, né? Praticar controles melhores, para nós evitarmos fraudes e desvios, e desperdícios também. Então, esse PNPC ele tem um enfoque preventivo. A gente quer medir a situação dos órgãos a partir de um marco zero, sem punir ninguém, sem nenhuma intenção de exposição dos gestores, tá? É um levantamento para verificar a situação do órgão naquele momento. Então, é um marco zero. Quem vai causar essas mudanças são os gestores e suas equipes. E a gente prevê a interação entre os gestores de controle interno e externo para a gente conseguir isso. Como que esse programa funciona, né? Existe uma plataforma de autosserviço, um sistema, a que uma pessoa do órgão tem acesso, tem um questionário lá de 100 e poucas questões, e ele leva um tempinho, preenche os dados, faz upload de alguns documentos, comprobatórios em alguns casos, e aí o próprio sistema e-prevenção, né, que é onde esses dados são lançados, ele vai emitir um diagnóstico. Olha, existe possibilidade de fraude quanto a isso, isso e mais isso. Tá? Então vocês têm que atuar nesses buracos aí onde há essa possibilidade de fraude. E esse PNPC prevê também aqui que essas avaliações podem ser feitas o tempo inteiro, a hora que o órgão quiser ele entra lá e faz, prevê orientações e treinamentos, parceria com os órgãos de controle, tá? Nós estamos junto com vocês e importantíssimo, os órgãos de controle não acessam os dados que são lançados, tá? Então o TCE não vai utilizar isso para planejar as auditorias dele, ele não tem acesso ao que é lançado. O consumo desses dados é só para o órgão que está participando do programa, tá? E, inclusive, o TCE possui uma unidade para desenvolvimento da governança dos municípios. E o TCE adotou o e-prevenção, esse questionário, as respostas do questionário, para auxiliar os municípios no desenvolvimento da governança, tá? É uma notícia muito, muito boa quanto à utilização do PNPC. E aí, dentro desse questionário, existem esses 6 mecanismos aqui, onde há perguntas, né? Perguntas quanto à prevenção, perguntas quanto à detecção de atos de fraudes e desvios, pergunta quanto à investigação, se existe alguma investigação dentro daquele órgão, quanto à correção, quanto ao monitoramento para verificar se os erros foram consertados. E no caso de Estado e município, ainda tem perguntas sobre transparência e participação social. Então são perguntas aí nesses 6 mecanismos, com base em diversos documentos. Então aqui é um trabalho do TCU, né? É uma cartilha de combate à fraude e à corrupção. Daqui é uma cartilha da CGU e várias outras cartilhas aí foram juntadas para se produzir esse questionário, tá? Então, após esse diagnóstico, essa plataforma fica o tempo inteiro funcionando, o sistema emite um plano de ação para essas mudanças serem implementadas, tá? Esse sistema, esse programa age como um fomento a programas de integridade que sejam feitas, e existem checklists, kits de modelos, a garantia de parcerias. Então, é uma ferramenta, é uma oportunidade para o gestor, ok? Então, esse foi um tema que eu falei, né? Um tema aí sobre o PNPC, que é uma sugestão, né? Eu não vou falar aqui sobre coisas muito teóricas, né? Eu estou trazendo aqui para vocês ferramentas para vocês voltarem para os seus municípios e difundirem essas ferramentas, tá?
E agora aqui eu trago outra, contrato padrão para a OS, que tem uma participação grande aqui da equipe do TCE, que faz auditoria na saúde. Então tem um grupo aqui do TCE que faz auditorias na saúde, e eles trabalharam nesse contrato padrão aqui, e junto com colegas da Defensoria Pública do Estado, com uma promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro. E o que é esse contrato padrão para a OS? Bom, a gente verifica uma ocorrência grande de fraudes e desvios nesses contratos das OS, né? Então, são contratos complicados. E é uma maneira, é um modelo de gestão existente, né? A lei prevê esse modelo de gestão e ele vem sendo cada vez mais adotado por órgãos estaduais e municipais. E a gente verifica o seguinte, esses contratos são contratos de gestão. Um contrato de gestão é um contrato de resultados, né? Em tese, teriam que ser verificados, auditados, acompanhados os resultados daquele contrato. Mas acontece o quê? Acaba que esses contratos têm que ser fiscalizados mais a fundo até do que se fosse um órgão da administração direta gerindo aquele hospital, né? E o que essas colegas do nosso GT Saúde fizeram, né? Pesquisaram aí diversos contratos padrão de diversos estados, diversos municípios do Brasil e elaboraram uma minuta de um contrato padrão para OSs. E foram verificados os erros praticados nos contratos da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio, né? E elaboraram esse contrato padrão. E a gente está levando esse contrato padrão para todos os estados. A gente está tentando mostrar para todas as redes de controle do Brasil, as outras 26 redes de controle, né? 26 estados e o DF, a importância de melhorar esse contrato. Outra coisa que está surgindo no momento também, um problema imenso que está surgindo, são as crescentes condenações trabalhistas nesses contratos de OS. A OS, o contrato dela termina, ela acaba, vai embora, desaparece, mas com uma dívida trabalhista imensa que subsidiariamente vai cair onde? No município. Tá? Então isso está surgindo muito, uma enxurrada dessas condenações trabalhistas no Brasil inteiro. E aí a gente fez esse contrato, né? Então aqui no Rio de Janeiro, alguns problemas vistos, né? Opa, não posso ficar perto da caixa, né? Inexistência de análise quanto ao modelo, né? Por que esse modelo foi escolhido? Inexistência de controle interno das metas contratuais, né? Verificação do cumprimento de metas, pagamentos efetuados acima do que sobre, né, o valor devido, falta de prestação de contas à sociedade e a necessidade de melhorar esses contratos para fazer um gasto melhor, né, por racionalização do gasto. E aí o TCE fez uma auditoria, isso aqui é uma aula sobre contrato de OS, tá? Uma aula para o Brasil inteiro. O TCE fez uma auditoria mostrando aqui, vai até o número 23, se eu não estou enganado, quanto a problemas. Então vamos lá. Esses contratos têm que ter apuração de custos, tá? Tem que ter estimativas orçamentárias prevendo quanto que vai ser gasto em cada unidade de saúde. Tem que ter indicadores para mostrar se as metas estão sendo cumpridas, tanto metas quantitativas quanto qualitativas. Esse contrato tem que ter avaliações de eficiência, né, dos resultados, e várias outras medidas, tá? Então, a necessidade de incremento do pessoal que fiscaliza esses contratos, né, que era uma quantidade insuficiente. Quem fiscaliza tem que ser treinado. Análise da conformidade da execução dos contratos tem que ser feita. Tem que haver um fluxo mais rápido para o trâmite de fiscalização desses contratos, né? Porque foi notado que estavam sendo fiscalizados gastos de 4, 5 anos antes, após a entrega da prestação de contas. Tem que se levar em conta informações históricas, demográficas, epidemiológicas, né? Para ver
qual o perfil daquela unidade que vai ser entregue para uma OS, para saber o que vai contratar naquela OS. A política de compras das OS tem que estar definida também. Então, seguem aqui diversos problemas, né? Aqui, por exemplo, a fixação de forma clara para o cálculo dos valores que tem que ser pagos. Aí a gente vê aqui um contrato do município de Araraquara, São Paulo, né? Então, existe aqui uma previsão de glosa, uma previsão de uma meta qualitativa, de uma meta quantitativa, que, se não for cumprido, vai ser glosado. Então, existem aqui várias avaliações que são feitas, né, quanto à parte dos recursos humanos, quanto à parte do que está sendo produzido, quanto à parte da qualidade do que está sendo entregue. Então, isso tudo aqui pode gerar uma glosa nesse contrato. Nos nossos contratos aqui não havia isso, tá? Então, nos nossos contratos aqui, por exemplo, previa lá cirurgia ortopédica. Eu vou dar um chute aqui, tá? 1 milhão por cirurgia ortopédica. 1 milhão. Mas se você tem uma cirurgia de uma prótese na cabeça do fêmur, ou se você tem um dedinho quebrado, o que essa unidade de saúde fazia? Não, eu só vou fazer dedinho quebrado. Prótese de cabeça do fêmur eu não vou fazer. O pagamento é igual, né? Então, isso tem que ser bem definido, tá? Outra coisa, transparência dos contratos, transparência das prestações de contas, transparência das metas, foi outra coisa cobrada pelo TCE também. Incluir o controle social, né? A manifestação dos usuários, e por aí vai. Aqui tem que ser demonstrada que tipo de pagamento foi escolhido para aquela OS, se é por orçamento global, paga um valor X definido, todo mês igual, se é por captação com I mesmo, né, que é um pagamento per capita, se é por caso, se é por ato de cuidado, isso tem que ser pensado antes, tá? E um outro detalhe, aqui no número 22, ó, penalidades e sanções contratuais têm que ser definidas antes. Um exemplo aqui de como era o contrato aqui da Secretaria Estadual de Saúde, ó. Infração contratual e inexecução dos serviços, total ou parcial, tá? Então, vem aqui definindo quais são essas infrações e logo depois vem as punições. No contrato do Estado de São Paulo, aqui da Zona Noroeste, como é que é? Vem os tipos de punição, mas diz quando cada punição dessa será aplicada, diferentemente daqui. Então, nós sabemos lá em São Paulo os casos que vão gerar multa, tá? Quais as infrações que vão gerar multa, quais as infrações que vão gerar a suspensão, como está aqui, ó. Advertência, nesses casos aqui, suspensão nesses outros casos. Então, é um negócio bem definido. Ok? E aqui é senha, né, para entrar no sistema da própria OS. E aqui eu acrescentei, né, além do que foi decidido pelo TCE lá em 2016, se eu não estou enganado, esse problema aqui das condenações trabalhistas, tá, que vem ocorrendo aí em grande número com as prefeituras municipais. E aí foi feito um contrato modelo, um contratozinho paradigma, por essas colegas do TCE, da Defensoria Pública do Estado e do Ministério Público Estadual. Um contrato que contém ali quase tudo que nós conseguimos pesquisar. Elas elaboraram e está aí disponível, ok? Eu até tenho cópia desses contratos aqui. Claro?
Então, isso aí vai ser julgado pelo Tribunal de Contas que tiver competência sobre esse recurso, né? Se for verificado, não, houve um conluio, houve um desleixo, houve uma falha de fiscalização desses servidores, esse contrato foi mal feito, eu acho que pode surgir essa responsabilização, sim. Isso, tá? Aí, partindo aqui para um outro tema, né? Então, eu falei, primeiramente, do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, falei desse contrato modelo para as OS, né? São 2 iniciativas da rede de controle, e agora eu vou falar aqui de iniciativas que vieram aí com a nova lei de licitações. O Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Então, esse Portal Nacional de Contratações Públicas é uma página na internet, é um sítio eletrônico, onde tem que ser lançados todos os dados da licitação, desde o planejamento da licitação até a seleção do fornecedor, passando pela execução do contrato, tá? Todos os dados têm que ser lançados nesse PNCP. E aqui, então ele serve para aqui, ó, divulga, esse é um dos artigos da lei 14.133, né? Ele serve para divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos na lei. E também para que possam ser feitas as contratações dentro desse sistema que esteja lá na lei, que está sendo aperfeiçoado, que é o Compras.gov. Pois não, amigo? Oi? Desculpa. Claro, claro. Fica aí para vocês, tá? Por e-mail. Obrigado, Adriano. E então, ali, nesse inciso 2 ali, é o portal de compras. Ele está mencionando aqui esse portal de compras. As compras podem ser feitas por aqui também, que na área federal é o Compras.gov. Mais adiante eu vou falar do Compras.gov, tá? O PNCP, ele tem que trazer todos esses dados aqui, ó. Todos esses dados aqui têm que estar lançados lá, ó. Plano de contratação anual, catálogo de padronização, editais, aviso de contratação, edital de licitação, as atas, contratos, notas fiscais eletrônicas, isso tudo tem que estar dentro do PNPC, PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? E cabe aos senhores acompanhar, fiscalizar, estimular, induzir isso aí nos seus municípios, como profissionais de controle. E aqui, outras funcionalidades do PNCP, né? O cadastro unificado, painel de preços, né, para se verificar os preços que estão sendo praticados. Vocês vão poder verificar, caramba, será que a gente está pagando caro por esse medicamento? Né? Eu sou de Miracema, eu posso comparar com Campos, com Macaé, com São Fidélis, com Angra dos Reis, tá? O sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, sistema eletrônico para as sessões públicas, né, que no caso federal é o Compras.gov, e ele é disponibilizado para todos, também gratuitamente. E cadastro das empresas inidôneas, suspensas, punidas, tá? E transparência desses dados também, dos contratos e dos dados, isso tudo é previsto que o PNCP tem que oferecer. E aí, esse artigo aqui da lei, existe uma certa confusão. Muita gente lê isso aqui, não, para os municípios com menos de 20 mil habitantes, a lei não vai valer para a gente ainda não, só daqui a 6 anos. Não é bem assim não. Só 3 dispositivos dessa lei é que não vão valer de imediato. Que é o quê? Agente de contratação, né? A seleção daqueles agentes de contratação, a utilização do PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas, e as licitações eletrônicas. Todo o restante da lei vai valer, tá? Assim que ela tiver eficácia, que vai ser no final do ano, né? A 8666, a 10520 valem até 30 de dezembro só. Ok? E aqui no Rio de Janeiro, nós temos 66 municípios com mais de 20 mil habitantes e 26 municípios com menos. Mas fica essa ressalva, tá? O Compras.gov. O Compras.gov,
é uma plataforma eletrônica para compras públicas, né, onde são feitas as sessões públicas, os pregões eletrônicos, né? Ele é completo e gratuito. Ele conta com planejamento institucional, planejamento anual de compras. Ele tem, desde a fase preparatória das licitações, o estudo técnico preliminar, gestão e fiscalização contratual, tem uma sala de disputa de licitações muito boa, aplicativo para celular, tem um alcance muito maior dos fornecedores, do que qualquer portal próprio da prefeitura ou do que qualquer portal privado, né? E diversos municípios ainda não ajustaram a plataforma de compras para processos eletrônicos, né? E o Compras.gov, antigo Compras.net, tem uma grande capilaridade e não tem custo. E aí, outros portais privados são utilizados com custos. E aí o TCE aqui do Rio se manifestou. O que o TCE falou? Olha só. O ente público, ele pode escolher, ele pode ter um portal próprio, ele pode contratar, pagar por um portal privado, ele pode usar o Compras.gov, ele pode escolher o que ele vai fazer. Mas nessa escolha, no estudo técnico preliminar, em que ele vai definir como é que vai ser essa contratação, ele tem que caracterizar isso aqui, ó, por critérios objetivos, que nesse portal privado você vai ter tanta transparência, agilidade, número de fornecedores cadastrados, segurança de dados e funcionalidades que demonstrem, olha, é muito mais vantajoso eu pagar para um portal privado do que usar esse portal Compras.gov, esse portal federal Compras.gov, que é gratuito. Então ele tem que demonstrar isso no estudo técnico preliminar. É uma decisão do TCE aqui do Rio, tá? Aqui é a página do Compras.gov, então aqui vem aqui, conheça o... Opa, tá aqui. Conheça o Compras, faça a sua adesão, clicando ali, tem um caminho mostrando como é que a prefeitura adere para utilizar esse portal. E aqui a gente vê o seguinte, olha, utilização de licitações eletrônicas. Puxei os dados aqui do SIGFIS do TCE do Rio, né? Puxei os dados aqui do SIGFIS. Então vamos olhar aqui, ó. Esses municípios com asterisco são os municípios com menos de 20 mil habitantes, tá? Então aqui está São Sebastião do Alto, Sapucaia, Sumidouro, Mendes, Cantagalo, Rio das Flores e por aí vai. São os municípios menores. E aí a gente vê agora o seguinte, peraí, vamos ver quem é que está fazendo licitação eletrônica. Se você faz licitação eletrônica, você tem um alcance muito maior de fornecedores. Você consegue puxar fornecedor que está em outro estado até, em outro município, né? Você consegue uma disputa que vai estar mais livre de conluios. Olha, pode ter algum conluio entre pregoeiro e uma empresa. Você vai estar mais livre disso aí, usando o quê? A licitação eletrônica, está tudo à distância, um não enxerga o outro. E aí vamos ver aqui como é que está a utilização de pregões eletrônicos, utilização de licitações eletrônicas com os dados que eu peguei no SIGFIS, dados de 2023, tá? Esses dados aqui eu peguei no SIGFIS aqui do TCE em 27 de julho. Só 2023 que está aqui. Vamos lá, ó. Barra Mansa, a capital do estado, 90%, os dados não são do SIGFIS, né? Que a capital do estado ela é jurisdicionada ao TCM, né? Não ao TCE, mas isso aqui foi uma estimativa feita, tá? Porque no TCM não tem os dados sobre a capital, como no TCE a gente tem os dados dos municípios, infelizmente. Mas foi uma estimativa. Mas aí vamos partir aqui para os jurisdicionados ao TCE. Barra Mansa, 89%. Parabéns aí, Barra Mansa. Itaguaí, São Sebastião do Alto, apesar de ser um município pequenininho, tá lá, 88% das suas licitações são eletrônicas, tá? E a gente vai ao Rio das Ostras, o Estado do Rio também está aqui, né, com 87%, Teresópolis, Itatiaia, Macaé, esses aí tem mais de 80%. Aí depois vem outros aqui de 79% até 51%. Agora vamos para o outro lado. Aí daqui vai do 5%, vai do 5% até o zero, tá? A gente vê aqui, ó,
Guapimirim, 0,5% das licitações. Isso aqui, na verdade, foi um pregão eletrônico só que foi feito. Itabapoana, foi um pregão que foi feito, aí deu essa conta aqui, 0,4. E esses outros aqui foram 0 pregões eletrônicos. Ó. 0 pregões eletrônicos. Isso aqui traz sabe o quê? Isso aqui traz sabe o quê? Traz risco para vocês, traz risco para os gestores que estão fazendo as licitações, traz risco para os prefeitos, né? A gente tem que transformar isso aqui, a gente tem que mudar o que está colocado ali. Vamos partir todo mundo para essa coluna aqui, ó, que essa coluna aqui fique com 92 municípios, tá? É que a gente consiga isso, vocês têm que transformar isso aí onde vocês trabalham, ok? Opa, pois não, conselheiro. Foi mais forte do que eu, não aguentei, gente. Estou com a lista na mão aqui. Barra Mansa tem 2. Cadê o pessoal de Barra Mansa? Tem um aí? Tem que dar os parabéns para vocês, né, gente? Estão na lista ali. Mas também tem gente... Saquarema está aí também, né, gente? Não precisa levantar o braço, não, para não ficar... Mas é que eu olhei ali, ó. Saquarema. 1%, gente. E Barra... Hã? Oi? Pois é, né? Não fala não entrega não, gente. Mas esse dado, desculpa interromper, mas esse dado é muito importante, porque quando a gente entra nessa fala do Márcio, perdão por interromper, a gente começa a entrar numa parte prática e de uma realidade fática muito importante e que a nós, por exemplo, quem é do TCE todo dia, se depara com uma realidade digna de espanto. Se eu contasse alguns casos para vocês, é digno de filme. Por exemplo, em alguns lugares, em alguns municípios, não vou contar, municípios assim, lá perto ali da Tailândia, municípios assim importantes, não fazem o pregão eletrônico, fazem um pregão presencial com carência de 10 minutos para a chegada. E já teve caso de o prefeito, naquele dia, decretar, por exemplo, que a Polícia Municipal vai fazer barreira na porta da cidade. Aí o que acontece? Miraculosamente, algumas pessoas não se apresentam. Por que será? Então, vejam, isso é muito sério. Isso não está acontecendo na Tailândia. Isso está acontecendo aqui. Não é, deputado? Isso está acontecendo aqui. E essa realidade, onde o Márcio nos apresenta uma utilização, e é importante que vocês, como responsáveis do controle interno, né, junto com os seus, porque são os responsáveis por essa realidade, digam aos prefeitos, aos secretários, alto lá, nós precisamos começar a fazer isso aqui. Porque isso aqui vai proteger vocês. Ah, não, eu quero um pregão presencial, eu quero uma... Parem com... Olha aqui, ó, essa é a realidade, isso protege o município. E protege não só vocês, que são os responsáveis pelo controle interno, como vai proteger o prefeito. Evitar que depois o TCE seja, aliás, Márcia, deu uma palavra muito importante, que os tribunais de conta comecem a celebrar punições. Não é esse o nosso papel. Não deve ser esse o nosso papel. Porque isso, no final, não resultará... Por exemplo, o que adianta para o TCE multar... Vou dar um exemplo clássico. Um gestor na área de saúde ou na educação, né? Que é onde a gente multar, prender. O que adianta alguém que não construiu a escola desse... O que adiantou? Prendeu, a escola foi construída? Não. O hospital deu... Não. Quem vai sofrer com isso? A população. Não adianta nada. Repito, não há punição que repare integralmente o dano causado. Não há. Então, se nós, né, controle externo e controle interno, trabalharmos no sentido de dizer aos responsáveis, vamos sair do 0 e do 1 e vamos para o 98, para o 88, parabéns, Barra Mansa. Conheço o prefeito de lá, é o Rodrigo Drabli. Então, e a gente tem que dar nome. É isso, tem que dar nome. Eu conheço o prefeito de Barra Mansa, sei. Se isso está acontecendo, é menor a possibilidade de haver um problema que venha para o TCE depois. Desculpa interromper, Márcio. Márcio atrapalhando o Márcio. Perdão, mas é que eu estou com a lista na mão, foi inevitável.
não olhar Agradeço ali. muito. Deixa eu ver que tem mais alguém que está no 01 aqui. Não, porque eu estou com vocês aqui. Ó. Eu sei quem está inscrito, depois vocês contam lá para o chefe. Deixa eu ver. Não, você tem aqui... Barra Mansa está lá em cima. Teresópolis está aqui também. Teresópolis está aqui, está lá em cima. Enfim, depois a gente conversa. Agradeço muito, conselheiro. E na semana passada, né, eu tive uma palestra também, ela foi feita pelo Ministério da Gestão, né, para todas as prefeituras aqui do estado, para todos aqueles que gerem convênios aí nos municípios, né, por rede de parcerias, o nome disso. E aí mostrei esse mesmo quadro aqui, né? Aí o pessoal do Ministério falou que assim, caramba, a gente não gosta de fazer essa exposição, comparar, mas olha só, nós estamos aqui numa sala de aula, a gente tem que discutir problemas mesmo. A gente não pode esconder isso, tá? Isso tem que ser mostrado e isso tem que ser mudado, isso tem que ser transformado, né? Ok? Vamos lá. Bom, outra plataforma que é uma ferramenta para o gestor, que é uma proteção ao gestor, uma proteção ao servidor, né, que trabalha com as transferências que vêm da União, que é o TransfereGov. Então, o que é o TransfereGov? No TransfereGov, são lançados lá os convênios, repasses, né, todas as transferências que são feitas pela União. No momento, o fundo a fundo ainda não está no TransfereGov, mas até o fim do ano que vem, mesmo as transferências de alimentação escolar, de SUS, vão estar dentro do TransfereGov. Então, no TransfereGov, você tem ali planejamento da transferência, o valor que foi transferido, quem foi contratado, como foi executado, prestação de contas. É uma ferramenta que vai pegar do início ao fim daquela transferência que foi para o município. É uma ferramenta muito importante que vocês têm que saber usar e tem que ser utilizada, tá? 40 municípios fluminenses, né, já foram capacitados aí no uso desse sistema pelo Ministério da Gestão, né, dentro dessa rede de parcerias. Então esse sistema permite o quê? Ó? Otimização do gasto, prestação de contas informatizada, um menor custo de controle, permite a gente monitorar como é que esse dinheiro está sendo empregado, tá? Monitoramento digital da execução das políticas públicas, com fortalecimento do controle social, permite acesso do cidadão, do controle social a essa transferência. Então, ocorre, né, um fortalecimento da governança e da gestão. Pois não? Fundo a fundo do SUS. O fundo a fundo do SUS até o fim de 2024 vai estar aqui dentro também. Por enquanto não está. Tá? Por enquanto não está. Nem o fundo a fundo do SUS, nem o fundo a fundo de assistência social, educação, né? Por exemplo, alimentação escolar, transporte escolar, ainda não estão. Esses fundo a fundo, essas transferências fundo a fundo ainda não estão, mas vão estar também, tá? Até o fim de 2024. Esse é o planejamento do Ministério da Gestão. Uma outra ferramenta, Obras.gov, né, prevista na nova lei de licitações, existe essa ferramenta federal aí disponibilizada para todos os estados, todos os municípios. Ah, mas peraí, mas essa ferramenta o meu município só pode usar se for dinheiro de transferência federal? Não. Uma obra feita com dinheiro municipal pode se valer dessa ferramenta aqui, Obras.gov, que é uma ferramenta incrível para gerir uma obra. Tá? Então ela tem transparência, ela tem governança, ela permite acompanhamento da obra. É uma ferramenta prevista na lei e que pode ser utilizada pelos estados e municípios. O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado a aderir ao Obras.gov. Foi o primeiro, tá, o primeiro dos 27, né, 26 estados mais o Distrito Federal, foi o primeiro a aderir ao Compras.gov. Isso aqui é muito bom. Ao Obras.gov, desculpe. Então são disponibilizadas todas essas funcionalidades aqui, ó. Geolocalização dos investimentos, integração com outros sistemas, localização dos investimentos. É muito bom, tá? É muito bom. Então, é outra ferramenta disponibilizada para o gestor. Ele tem lá, caramba, como é que eu estou gerindo a minha obra? Ah, eu uso uma planilha Excel, o fulano escreve alguns dados em
em algum documento Word, e a gente vai fiscalizando, acompanhando dessa maneira. Não precisa, tem uma ferramenta incrível para isso, tá? Até com geolocalização. E é isso, meus amigos. Então, eu queria passar aqui para vocês essas 5 ferramentas para vocês voltarem aí para os seus municípios e causarem uma transformação em tudo lá, tá? Obrigado. Deixa eu falar disso. Você vai falar mais? Gente, tá parecendo em casa. Já viu em casa como é que é? Quando a gente faz, a gente diz assim, poxa, meu filho podia ouvir isso agora, né? É verdade, gente. Como é seu nome? Você é de onde? Regina, você não é de Saquarema ali não, né? Que tá meio complicado. Quantos por cento, Regina? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos me mandar imprimir aquele negócio, vamos montar na geladeira, mas de cada prefeito hoje da cidade. Gente, deixa eu dizer, Regina, obrigado por você ter dito isso. Aliás, a Escola de Contas, quando eu assumi a supervisão da escola, eu, de pronto, quando eu convidei a professora Adriana, ela foi modesta, o currículo dela tem 832 páginas, né? Cansa só de ver. Eu disse, Adriana, nós temos um grande desafio, né? De fazer com que a Escola de Contas seja acessível aos municípios e dê a possibilidade que a gente possa dar aos municípios gratuitamente. Alguém está pagando o curso aqui? Gratuitamente aos servidores e à sociedade civil cursos gratuitos de formação. Então, através da escola, não sei se vocês sabem disso, nós temos mais de 50 mil alunos na escola. E eu estou me esforçando para que os prefeitos entendam a importância de capacitar os seus servidores. Por quê? Porque a capacitação constrange o possível ilícito. E o que eu estou dizendo aqui por que eu estou dizendo isso? Porque a minha experiência de estrada me dá tranquilidade para dizer o que eu estou falando. Eu tive 5 mandatos, então eu conheço muito bem todos os municípios de vocês. As realidades, as dificuldades. Conheço a dificuldade, inclusive, de ter gestores capacitados historicamente. Você tem diferença muito grande. Você vai ter município que estava naquela listinha, Márcio, por exemplo, Márcio, obrigado, viu, Márcio? Muito obrigado. Mais uma salva de palmas aqui para o nosso Márcio Pacheco, esse merece. Né? Você tem município, por exemplo, onde o secretário de Fazenda não teve a mesma oportunidade de capacitação de um outro município XYZ. Então você tem diferenças, onde um secretário de saúde municipal, por exemplo, de um município, não é um pós-graduado em Harvard, não sei o que, de um outro município. Vocês concordam comigo? Então há uma diferença enorme de capacitação. E o que não há nenhum problema nisso. Só que a lei, ela serve para os dois. A lei, no controle externo, vai em cima daquele que errou, vocês conhecem muito bem, melhores do que eu, por erro grosseiro, ou às vezes por ignorância. Ignorância não no sentido de pejorativo, mas de ignorar. Não sabia o que estava fazendo, e não sabia porque não se capacitou, e não foi porque teve má intenção, como eu disse aqui, daquele prefeito da Tailândia que colocou barreira para fraudar uma licitação. E o que eu estou falando aqui não é eu já sabia disso quando eu era deputado, já sabia disso, mas agora como conselheiro eu sei muito mais. Então alguns prefeitos sentam comigo hoje e dizem assim, conselheiro, eu falei, para que não vai contar história para mim, porque eu lendo aqui eu já sei o que está acontecendo. Porque eu conheço a realidade. Eu estou fora, eu estou, muito antes de estar num gabinete com ar-condicionado, eu estava na rua 5 mandatos, então eu conheço bem. Quando o prefeito chega para mim e diz assim, conselheiro, é o seguinte,
o meu controlador interno não sabia. Aconteceu isso. Eu sei que ele não sabia, dá para ver. Dá para ver que ele não sabia. Mas nada impedia de que ele se capacitasse. Então, vamos começar de novo? Vamos zerar o cronômetro? Então, vamos fazer o seguinte, a partir de agora a Escola de Contas tem um papel. Ela está à disposição gratuitamente. Não tem, eu disse para um prefeito recentemente, o senhor não tem mais justificativa para não ter sua conta aprovada, com todo respeito. Está aqui. Exatamente. Eu vou dar um dado aqui. Coisa boa a gente tem que falar. Quem é de... todos os municípios da região serrana, ano passado, tiveram suas contas aprovadas. Sabe por quê? Porque é o maior núcleo que enviou servidores para as formações na capacitação do Tribunal de Contas. Eu não estou inventando, não estou contando história. Todos os municípios daquela região tiveram suas contas aprovadas. E aí a gente pega os cursos de capacitação, os municípios que mais mandaram servidores para fazer curso de capacitação no TCE foram os municípios, todos tiveram... Não tem história, é prática. Os municípios vieram, se apresentaram, mas fizeram cursos, se prepararam, colocaram ali naquela... Estão bem ali. O que aconteceu? Veio para o controle externo aprovou. Não tem, é lógica. E os que menos se fizeram o dever de casa, tiveram problema nas contas, muitas restrições. Então, a vocês que são os responsáveis pelo controle interno, primeiro, Regina, obrigado por isso. Os prefeitos tinham que estar aqui mesmo, prefeitos, secretários, os gestores. Mas levem isso. Eu tenho falado isso muito quando eu vou a gente tem ido, né, na escola e a gente tem falado. Mas também o exemplo de vocês dizendo isso, olha, estivemos lá e a gente precisa implantar isso. A gente precisa implantar isso. Quando eu contei a historinha daquele município, isso é uma realidade que aconteceu no Brasil. Porque alguém, ou do controle interno, ou da secretaria, ou da ponta, ou o gestor do contrato, ou o ordenador de despesa, em algum momento que estava com a caneta na mão, ele assinou e disse, a partir de agora não é mais meu problema. E a partir daquele momento desencadeou uma série de processos de não fiscalização que ocasionaram literalmente a morte de 4 pessoas. E quantos estão passando por isso? Porque em algum momento os gestores não estão fazendo o dever de casa. Pô, claro. A REM, né? A responsável entre o município e a Escola de Contas. A pessoa que a gente faz a inscrição, ela vai... No meu município, particularmente, não há incentivo nenhum para que a gente faça o curso. Não divulgam, não incentivam, não nada. Inclusive, eu até estive conversando com o Giovanni, agradeço muito, porque eu fiz esse curso da nova lei de licitação, aí estava com dificuldade de imprimir meu certificado, aí vi a pós-graduação, falei, poxa, vou ver, mas eu não tinha quase informação nenhuma. Aí eu liguei para cá, transferiram para o setor, e falei para ele... Meu município não seria contemplado, parece, a princípio. Eu falei, cara, tem 55 anos, quando que será? Aí ele falou, manda um e-mail. Eu estou aqui, mas assim, o meu município nem sabe que eu estou aqui, sabe? Meu secretário agora, a Anne, que por conta de... nós somos da mesma secretaria. Mas o que eu estou te falando, existe alguma forma, sugestão, estou sugestionando, de vocês, como... Escola de Contas, fazerem junto a responsável dos municípios que elas dê informação, incentive as pessoas a fazerem, fale sobre a importância dos gestores também fazerem, que vocês provocarem isso. Não só se todas as vezes que eu vim fazer o curso, já fiz vários, todas as vezes minha sensação é essa. Eu gostaria que o meu gestor estivesse aqui ouvindo isso, porque quando eu chego lá, não consegue aplicar. A gente vem muito mais por conhecimento pessoal do que por conseguir colocar na prática. Eu vi aqui o professor falando como que eu vou
tirar o meu município de 13%, levar para 89%. O gestor não faz. Assim, Regina, primeiro eu te agradeço. Queria fazer uma proposta aqui de uma forma assim, bem clara. Além de vocês serem alunos desse curso de pós-graduação, são parceiros que nos ajudam também a aprimorar. Então, à luz do que a Regina acabou de propor, Adriana, eu queria também propor que vocês, se assim toparem, escrevam sugestões. E deixem aqui, pode ser hoje, inclusive, como a Regina, vou pedir para que ela colocasse isso no papel, né? E, olha, eu gostaria que a Escola de Contas, nós gostaríamos de... A gente vai adaptar. Se tiver que fazer um informativo, se tiver que fazer um contato, se a Escola de Contas tiver que fazer uma carta ao prefeito, nós vamos fazer. Nossa intenção aqui é fazer uma adaptação direta com essas informações para que o prefeito, o secretário, tome consciência e tome ciência dessa importância. Então, propõe isso para a gente, coloca no papel, a gente vai desenvolver, nós vamos criar um plano. Outra coisa que nós estamos fazendo agora é uma reformulada na nossa maneira de comunicar, no nosso site, está muito burocrático, por exemplo. Aliás, tem uma reunião hoje sobre isso. Os inscritos para os cursos têm que ser mais facilitado. Nós estamos mudando isso. A gente está tentando desburocratizar algumas coisas para deixar mais acessível. E está engessado. E a gente sabe. Então, proponham, podem fazer, se puderem, obviamente. Eu agradeço se não for anônimo, porque quando é anônimo a gente não tem... Mas também, se quiser, não quero dizer, porque não botar meu nome, põe a sugestão. Se quiser dizer de onde é o município, também ajuda. Mas também, se não quiser, bota lá, está tudo certo, que a gente vai resolver. Tá, Adriano? A gente está fazendo a ECG Presente, o ano que vem nós vamos melhorar ela. A ECG Presente é quando a escola vai presencialmente, reúne num polo. Por exemplo, fizemos 2 em Teresópolis recentemente, Macaé fizemos, e aí reúne os municípios próximos. O ano que vem a gente vai aprimorar, nós vamos ampliar o número. Esse ano já tinha um calendário, e a gente vai aprimorar isso. E eu acredito muito nos cursos online, eu acho que isso ajuda muito para os municípios que estão longe, para se deslocar menos, e isso vai ajudar bastante. Então, na prática, eu vou terminar minha fala pedindo a vocês, ajudem a gente dando sugestões de como a gente pode fazer isso. Esse curso que o Márcio, nosso professor, acabou de nos dar, mostrando na prática, objetivamente, nós temos ferramentas, objetivos que podem ajudar vocês a, inclusive, sair da regra da punibilidade e ir para a regra da prevenção. O Márcio foi muito feliz nessa fala, não é? A prevenção, ela ajuda não só o controle interno, que é a primeira instância da realidade para poder administrar bem o recurso do município, para evitar que o controle externo seja um tribunal de punição. Não é isso. Eu acredito muito no papel pedagógico do Tribunal de Contas. Eu acredito muito. Acredito muito no papel de formação do tribunal, para evitar o problema. Eu acredito muito no consenso. Minha tese de mestrado, eu estou estudando isso. É em mediação de conflito. Eu estudo isso no direito. Então, eu trabalho, eu sou da linha... Aliás, meu irmão gêmeo é o cara... Quando tinha briga em casa, ele era conciliador. Então, como tenho em casa eu costumo dizer que ele é um coach. O meu irmão... Essa família está pegando fogo, vem o chato. Ele é chato. Ela vem, calma, gente, vamos acomodar. Aí eu, de vez em quando, eu falo, deixa de ser... Não, ele é insuportável. Ele é um Buda, né? Tranquilidade. Graças a Deus eu tenho... E é verdade, eu estou estudando mediação de conflito para isso, para exercer, porque eu acredito que nas partes, quando as partes conciliam, evita o prejuízo. Evita o prejuízo. Quantos municípios hoje estão desesperados para fazer termo de ajuste de gestão? Não é? Quantos precisam fazer? Tem o problema tem o problema
da corrupção, tem, ela está aí, o Márcio apresentou ali, tem, está instalado, mas eu ainda acredito o seguinte, quanto mais ação formativa tiver o município, menos desculpa ele tem para, inclusive, incorrer nesse tipo de erro, porque aí a corrupção fica latente. Aí o problema do mau uso fica latente. Não é verdade? Quanto mais você ensinou, não, isso aqui está claro que teve problema. Isso aqui é má conduta, isso aqui não é desconhecimento. Eu tenho só contar uma história, que duas que aconteceram aqui no município foram incríveis. Eu participei. Primeiro dia, Márcio, primeira sessão minha. Eu estou acompanhando a sessão, Vila Central, acompanhando a sessão, como conselheiro, se apresenta para fazer a sua defesa numa sustentação oral um PM. Ele não quis advogado, ele mesmo se apresentou. Ele começa a defesa dele da seguinte maneira, assim como eu estou dizendo a vocês. Ele disse assim, senhores conselheiros, eu sou, não vou dizer a patente, vocês podem conhecer, o cara disse, olha, eu fui formado assim mesmo, para usar uma arma e defender pessoas. Eu nunca fui formado para fazer gestão. E me botaram lá. Não sei como faz. Assinei um monte de documento que o fulano pediu para eu assinar. E hoje estou respondendo, tenho essa multa aí para pagar. Ele só não chorou porque eu acho que ele era firme. Mas a sinceridade dele. Ele disse, olha, eu não sei, nunca soube fazer. Eles botavam o contrato na minha mão, assina aí, uau. Assinava. Nunca fiz um curso de gestão, não sabia e nunca me incentivaram a fazer. Agora eu estou sendo punido com a minha vida, com a minha história, com a minha família. Daqui a pouco vão pegar a coisa que eu construí, eu não tenho um problema na minha... Eu vou responder isso o resto da minha vida. Eu pedi vista. E fui olhar o processo. Ignorância total do processo. Os erros dele não eram erros eram erros intuitivos. Estou aqui com um dos professores, o Montenegro está sentado aqui, um dos meus maiores assessores na área de formação e gestão. Quantos estão fazendo e assinaram documentos nesse sentido? Outro foi uma professora que me procurou, que foi nomeada subsecretária de Educação, e a secretária, assim, foi tão boazinha a secretária, coitadinha, falou assim, olha, ela pegou uma professora, e botou ela como ordenadora de despesa. Assinatura, gente boa essa secretária, bacana ela. Pegou uma servidora efetiva do município lá da Tailândia, pegou a subsecretária, a professora, botou ela como ordenadora de despesa e responsável pelos contratos. A sub, olha, pode assinar, fica tranquila. Não vai dar nada. E foi. Eu juro para vocês, essa subsecretária, eu atendi essa professora. Eu nunca vi uma senhora chorar tanto na minha vida. Juro por Deus. Eu vou dizer para você, deputado Fred, é o seguinte, eu nunca vi uma servidora chorar tanto na minha frente, dizendo o seguinte, eu não sabia o que estava fazendo. Ela era minha secretária. E dizendo assim, não, vou fazer o quê? Quase um constrangimento ilegal. Assim, e ela foi assinando. A multa na pessoa física dela, dado pelo nosso corpo instrutivo, era de R$200 mil. Na pessoa física. E já mandando piorar. Uma professora de... Não tem como. Não tem como, não vai resolver. Vocês entendem a seriedade desse processo? Então, a vocês, eu agradeço porque vocês estão aqui fazendo o curso, porque vocês vão ajudar os municípios a dizer para os prefeitos, para os secretários, olha, parem, porque vocês estão comprometendo pessoas. E daqui a pouco vai acontecer no Brasil o que está acontecendo hoje, que é um apagão das canetas. Ninguém mais quer assinar nada. É verdade ou não é, gente? É isso. Vocês têm vida, vocês são concursados. Todos estão na área de auditoria de controle interno aqui? Quais são as pastas de vocês? Falem rapidamente assim. Tem pasta específica, controle interno?
Então, eu vou terminar, então, assim, do compromisso, agradeço a vocês, continuem firmes, contem com a Escola de Contas, o gabinete, né, hoje eu sou vice-presidente do tribunal e sou presidente do conselho. Se precisarem, a gente está à disposição, o meu gabinete, o nosso gabinete, encham a paciência do deputado Fred lá na LERJ, o deputado serve para isso também, porque eu já fiz muito, então é para ajudar os municípios e capacitar sempre ajuda. A capacitação de vocês ajudará a evitar danos futuros, né? E eu vou terminar, eu gosto de historinha, adoro historinha, né? Sempre a caneta de vocês tem uma função. Aprendam isso, né? Servidor, eu não estou falando de religião aqui, eu não sei qual é a sua, eu tenho a minha, mas cada um tem a sua, né? Mas servidor tem alguns significados. Mas o mais bonito que eu vejo, independente de fé, é que um homenzinho muito importante para a gente, para quem gosta, chamado Jesus Cristo, disse assim: eu vim para servir, não para ser servido. É uma frase tão bonita, né? Então, servidor tem esse sentido, não tem outro. O Fred falou disso, o Márcio falou, e o Márcio falou disso também. O servidor é diferente de qualquer trabalho. Quem serve entrega um legado. Quem serve não entrega um trabalho, entrega um legado. E legado só existem dois. Gravem isso: o da ostra e o do cavalo. Ponto. A gente escolhe na vida. Legado é quando você constrói alguma coisa que você assinou uma coisa, mas não sabe o que aconteceu no final. Por exemplo, o que é legado de Olimpíada? É aquele estádio que vai servir a alguém, mas você não construiu o estádio. Você começou assinando uma fatura. Mas você tem o seu legado lá. Legado é isso. Legado é diferente quando você faz o café. Você faz o café e saiu o café. Legado é diferente de resultado de um trabalho feito. Isso é uma coisa. Isso é bem bonito. Você falou, eu vou fazer café. Fiz o café, saiu o café. Botei o pó, saiu o café. Legado é quando você começa alguma coisa, mas não vê o resultado, mas você teve um compromisso. E o legado da ostra é aquilo que a ostra pega de impureza e produz uma pérola. O do cavalo é aquilo que ele come e deixa para trás. Não vou dizer o que é. Na vida da gente, a gente constrói legados. E ponto. A gente, com as nossas atitudes, deixa para trás ou pérola ou não fala. Ponto. Mais nada. Algum deles eu deixo lá no futuro, com a caneta que eu assino ou que eu deixo de assinar. Ponto. Toda vez que você, como controlador interno, pensar, e hoje eu não vou fazer, ou hoje eu vou fazer, pense nisso. Bom, eu penso isso todo dia. O Fred deu uma aula aqui nesse sentido, né? De alguém que diz assim, você já parou para pensar que o asfalto que o deputado Fred lutou para colocar, puxa, estendeu um varal. Simples assim. Estendeu um varal. Que às vezes para a gente parece uma bobagem, né? Então que você possa, através da sua caneta, da tua história, do teu legado, estender muitos varais por aí. Forte abraço a todos. Bom curso para vocês.